Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu só colocar o meu foninho aqui, o celular vai chacoalhar um pouquinho, peraí. Vou colocar o fone para poder falar e ouvir melhor. E a gente já vai começar a nossa aula de hoje do Clube da Mamãe. Só um minutinho. Filha, só um pouquinho. Assim que a mamãe terminar, a gente te ajuda, tá bom? Tá bom. Então tá bom, mamãe já vai lá ver com você. Tá bom, te amo, filha. Tá, mamãe já vai lá. Olá, deixa eu ver quem tá chegando. Gente, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta hoje, né? Já que a gente vai falar de um tema, hoje eu vou falar para vocês o passo número 1 para poder pôr o fim no mau comportamento do seu filho. Deixa eu só perguntar se vocês estão me ouvindo, que eu troquei aqui o foninho, falem para mim como que tá o áudio. E também eu gostaria de saber o seguinte, quanto tempo você que está nessa aula de hoje me segue? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para eu poder saber o nível aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, tá? Quem já é seguidora raiz, que segue muito tempo, está sempre comigo nas aulas, então eu já sei que o nível do papo vai ser 1. Quem está chegando agora, recentemente, que quase não teve oportunidade de ver as lives, viu poucas, né? Ou é a primeira? Conta para mim, tô chegando agora, né? Vi poucas aulas, para eu saber que daí o nível da aula vai ser outro, combinado? Então fala aqui para mim o áudio, se está ok, se vocês estão me ouvindo bem e quanto tempo você me segue para eu poder saber aqui como que vai ser o nosso bate-papo hoje, tá bom? Pronto, só fui desativar as notificações aqui para a gente começar a nossa conversa aqui hoje. Deixa eu tirar aqui todas as distrações para a gente poder se concentrar então no nosso assunto, né? Então hoje a gente vai conversar sobre o passo número 1 para a gente poder começar a colocar fim no mau comportamento do seu filho, tá? Toda criança na face da Terra, em algum momento vai ter um comportamento que nós vamos jogar que aquele comportamento não é muito legal, né? E como que a gente faz para a gente poder conduzir essa situação? Para a gente poder direcionar a nossa criança por um caminho daquilo que a gente acha que é justo, que é bom, que é honesto, que é saudável, né, para a criança e para quem está próximo, né? A Thaís colocou aqui que o áudio tá bom. Brigadão, tá, Thaís? Está seguindo há 2 semanas. Ai, que legal. Então seja bem-vinda, né? Tá chegando nova aqui no perfil. E vamos lá fazer o melhor pelas crianças, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, né, para a gente poder conversar, a primeira pergunta que eu faço para a gente poder refletir é: o que é o mau comportamento? E vocês podem me ajudar, que aqui é um bate-papo, tá bom? Hoje a gente vai bater um papo, conversar aqui, papo de mãe para mãe, que passa pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, o que é o mau comportamento? Exemplos, né? Quando que a gente olha e fala, caramba, a criança tendo um mau comportamento, né? Como que é? Será que é quando a criança não obedece? Será que é quando a criança não sabe se comunicar? Será que é quando a criança é mimada? Será que é quando ela desafia? O que tem, né? O que acontece para se tornar um mau comportamento? Então, a criança, ela tem uma atitude, ela tem uma ação ali aonde normalmente a gente identifica um mau comportamento quando a atitude que a criança está tendo causa na gente uma emoção ruim, né? Concorda comigo? Porque quando a gente fica brava, a gente fica com raiva, a gente fica chateada, a gente fica aborrecida, né? A gente se sente inadequada ali naquela situação, a gente se sente afrontada, amedrontada, né? Então, a ação do mau comportamento da criança, ela mexe com as nossas emoções. E quando isso mexe de forma negativa, então é sinal de que a criança está tendo algum mau comportamento ali. E como que a gente, vocês concordam, gente, comigo? Né? Que quando a criança tem um mau comportamento, a gente sente tudo isso daí? Né? Ou tudo junto, ou separado. Uma vez a gente tem uns sentimentos, outra vez a gente tem outros. Então a criança tendo uma atitude que desperta na gente algumas emoções. E essas emoções são emoções que não são nada boas, né? E quando a criança está tendo esse tipo de mau comportamento, o que a gente pensa nessa hora? Quando a criança está ali, está chorando, está fazendo a birra, ela está teimando,
Você manda ela fazer alguma coisa, ela fala que não vai. O que que nós adultos, o que que a gente pensa nessa hora? Como que a gente interpreta esse mau comportamento da criança? Veja se você identifica alguma dessas situações, tá? E se eu falar alguma que você pensa, que você interpreta o mau comportamento da criança, que eu não falei, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, por exemplo, uma interpretação que a gente pode pensar essa criança está tentando desafiar os pais, né? Essa criança aí está tentando deixar os pais loucos, enlouquecidos. Alguém já pensou isso daí, no mau comportamento? Outra forma também das crianças, dos adultos interpretarem o mau comportamento essa criança está manipulando. Essa criança aí, ó, ela está tentando dominar, ela está tentando fazer o pai ou a mãe agirem da forma que ela gostaria que eles agissem. Alguém já pensou isso daí? Outra forma também dos pais, dos adultos interpretarem o mau comportamento né? Os pais não sabem educar. Você já viu aquela criança no shopping, no mercado, que está fazendo aquela birra? Pode reparar, o olhar das pessoas que estão à volta os pais não sabem educar, porque se fosse meu filho, ai, ai, ai. Né? Eu confesso que eu mesma já pensei isso daí antes de ter meus filhos, muito antes, quando eu era super jovem. Eu já pensei dessa forma, né? Depois de mãe, depois de estudar, a gente já tem outra mente. Mas é uma forma da gente interpretar o mau comportamento da criança. Outra forma também, essa criança é uma criança ruim, é uma peste, né? Essa criança é mal educada. Outra forma também, precisa dominar essa criança, senão essa criança vai mandar em você mais tarde. Não é assim que as pessoas, que os adultos interpretam também? Ou ainda quando vem os parentes, avós, vizinho, comadre, que fala assim, né? Essa criança está desse jeito porque é falta de castigo, porque é falta de punição, é falta de dar uns bem dados. Vocês já ouviram, gente, alguma dessas frases? Já pensaram isso daí sobre o mau comportamento da criança? Tá? Então, quando a gente está passando por uma situação ali com a criança, quando a criança está tendo um comportamento que a gente julga que não é um comportamento adequado, tudo isso que passa na nossa cabeça, essas frases que eu falei, são aquelas crenças que limitam a gente chama de crenças limitantes. São coisas que a gente já ouviu muito no passado, que a sociedade diz muito por aí, e a gente pega isso daí para reger a nossa vida, né? O nosso papel de pai, de mãe. Então, quando a criança tem algum mau comportamento, que a gente julga mau comportamento, essas frases vêm e falam bem alto aqui na gente. É por isso que a gente tem todos aqueles sentimentos que a gente conversou no início. E isso faz o quê? Faz com que a gente vai agir tentando acabar com esse mau comportamento de imediato, acabar com o mau comportamento na hora. Mas presta atenção no seguinte, presta atenção, não sei se vocês têm árvore, têm pomar em casa, mas vocês provavelmente já conhecem, né? Uma árvore, um pomar. Então pensa aqui comigo no seguinte, deixa eu só arrumar aqui porque travou meu... Aqui. Prontinho. Tinha travado aqui, gente. Deixa eu só colocar aqui para... Aqui, pronto. Então, vamos lá. Vocês já viram uma árvore, né? Que dá frutos aí. Eu tenho aqui em casa 3 pomares, né? Eu tenho um pé de laranja, um pé de poncã e eu tenho um pé de pitanga, tá? Esse dia a gente estava lá no fundo, ali tem o parquinho das crianças, a gente estava lá com a família, as crianças no parquinho, e meu marido chamou pra gente olhar, porque o pé de poncã tá cheio de flor, tá a coisa mais linda, e tá começando já a vir as poncãzinhas desse tamanhozinho, né? Lindas, lindas. Só que aí, a gente olhando umas folhas, estão enferrujadas, sabe? Estão bem enferrujadas, não tão saudáveis. E aí a gente olhou, a gente falou, caramba, essa árvore não tá saudável, a gente tem que fazer alguma coisa, senão não vai dar bons frutos, né? A gente quer colher bons frutos lá na frente. E a gente foi olhar, e a gente reparou que o pé de poncã tá cheio de pulgão, cheio de pulgão. O que a gente precisa fazer então?
A árvore dá sinais pra gente, né? Olha as folhas ali mostrando que estão enferrujadas, que não estão saudáveis, não estão bem, alguma coisa não está acontecendo. E a gente foi investigar o que estava acontecendo, a gente achou pulgão ali, né? Então a gente fez uma misturinha ali de água sanitária, mas não sei o que, tudo mais natural, né? Sem veneno, e a gente passou ali na árvore, ela já começou a melhorar. Por quê? Porque a gente quer que essa árvore dê todos os frutos maravilhosos, bons frutos pra gente. Se a gente parar e prestar atenção, as nossas crianças são como essas árvores, sabe? Elas dão sinais pra gente. Se a gente não prestasse atenção nos sinais, né? Se a gente só olhasse, a folha é seca, né? Folha amarelada, a árvore está seca, o que, que a gente faria? Ah, quero acabar com isso. A gente vai lá e poda tudo, acaba com tudo, corta tudo. E aí não vai dar tantos bons frutos, né? A gente acabou, a gente cortou com tudo. Então as crianças são da mesma forma. Se ela está dando sinais, se ela está manifestando que alguma coisa não está certa com ela, ela vai manifestar tendo esses maus comportamentos. E se a gente não prestar atenção, a gente vai querer acabar com isso na hora. A gente vai lá e vai podar a criança, vai podar esse mau comportamento dela. Como que a gente poda, né? Com as broncas, com as palavras, deixando de castigo, humilhando a criança. Agora, se a gente der um passinho para trás e pensar, pera lá, quais são os sinais que esse mau comportamento está me dando? O que tem por trás desse mau comportamento? E se a gente for direto lá, né, na questão do problema, na raiz do problema, aí a gente consegue resolver isso daí. E o nosso filho, a nossa filha, eles vão dar os melhores frutos que a gente está plantando ali neles. Faz sentido, gente, para vocês? Faz sentido isso que eu estou falando, né? Essa comparação, essa analogia ali com a árvore, com o pomar, com o pezinho de fruta? A gente precisa prestar atenção nos sinais. E olha, muitas vezes, aquilo que a gente está julgando como mau comportamento, será que é um mau comportamento de verdade? Será que é mau comportamento mesmo? Imagina, ó, o que vocês acham? Uma criança, você foi com a criança, né, com seu filho, sua filhinha ali, de 3 aninhos, 4 aninhos na casa dos avós. Chega lá, aí todo mundo vai se cumprimentar. E a criança, ela não quer ir lá dar o abraço. Ela não tá afim de ir lá dar o abraço. Ela fica ali grudada, né, na perna da mãe, do pai, ela não quer ir lá. E aí as pessoas falam, esse menino é sem educação, não dá um abraço, não dá um beijo, né? Essa mãe não educa direito, porque tudo cai na conta da mãe para a mãe pagar, ninguém fala que é culpa do pai, é a culpa da mãe. E aí, essa criança, ela está tendo um mau comportamento? Me conta se essa criança está tendo um mau comportamento, o que você acha? Como que você julgaria o comportamento dessa criança? Tudo bem, essa criança, ela está tendo um comportamento inadequado, né? Inadequado ao olhar dos adultos, certo? A criança não quer ir lá cumprimentar e a gente acha que a criança tem que ir lá, tem que abraçar, tem que beijar todo mundo. Por que a gente acha? Por quê? Por que eu quero forçar o meu filho ir lá e dar um beijo, um abraço na avó? Por quê? Não é pela criança que eu estou fazendo isso, é por mim. Sabe? Eu estou obrigando meu filho a ir lá porque eu não quero que as pessoas falem que a criança não tem educação, que a mãe não educou, né? Que eu não estou sabendo educar direito. Então a gente pega, a gente obriga a criança a ir lá. Mas isso, gente, não é um mau comportamento. Isso não é mau comportamento. A criança, ela tem os seus motivos para não querer ir naquele momento, tá? Principalmente se é uma criança fleumática ou se é uma criança melancólica, ela primeiro precisa chegar, conhecer, ver o espaço, analisar tudo, ela precisa se sentir confortável, ela precisa ter um apego com as pessoas para depois ela ir. E se a gente obriga a criança a ir, é como a gente querer já resolver o problema da árvore, da planta na hora, como se a gente fosse lá e pá, né? Colocar um machado ali para acabar com as folhas secas, com tudo. Então, a gente precisa prestar atenção se realmente o mau comportamento está sendo um mau comportamento ou se é um comportamento inadequado. Faz sentido, gente, para vocês? Comenta aqui, por favor. Já falei várias coisas aqui. Me dão um sinal. Tô vendo que tem coraçãozinho subindo. Coloca aqui se está fazendo sentido para vocês, que eu vou comentar de mais alguns exemplos de mau comportamento, tá bom?
E daí nós vamos pensar também, muitas vezes a criança, ela está tendo um comportamento que não está legal porque ela está com sono, porque ela está com fome, porque ela está cansada, tá? Então, antes da gente julgar a criança que ela está tendo um mau comportamento, a gente precisa descartar todas essas necessidades da criança, tá? Primeiro, antes da gente julgar que ela está tendo um mau comportamento. Agora, quando a criança, Lisa, que você não conhece o meu filho, a minha filha, você não sabe a birra, né? A birra que o abençoadinho faz aqui em casa. É de se jogar no chão, é de gritar, tem que fazer as coisas que a criança quer na hora. Falo para tomar banho, para guardar os brinquedos, não quer, faz birra, a criança grita, você não tem noção do que é aqui em casa. Então, pera lá. Então, vamos ver o que tem por trás desses comportamentos primeiro. Será que está faltando alguma habilidade para a criança que a gente não ensinou? Se a criança não está guardando os brinquedos, se é uma luta os brinquedos aqui em casa, se eu falo em guardar o brinquedo, a criança chora, a criança grita, é uma luta aqui em casa na hora de guardar os brinquedos. Será que essa habilidade foi ensinada? E será que essa habilidade foi aprendida? Um exemplo, tá? Vamos falar da questão de guardar os brinquedos. Como que a gente faz para poder ensinar a criança a guardar os brinquedos? Então, primeiro passo. Não adianta querer deixar todos os brinquedos, a Disney inteira à disposição ali da criança, tá? Não adianta, porque a criança ela vai se empolgar, ela vai pegar um brinquedo, vai pegar outro, vai pegar um, vai pegar o outro, vai pegando tudo e depois na hora de guardar tá aquilo lá que até a gente não quer saber de guardar, de tanta coisa espalhada que tem. Então, primeiro passo, organização. Nós vamos separar os brinquedos que a criança brinca, os que ela gosta. A gente vai guardar os outros, não precisa ter um mundo na frente da criança, que a criança não dá conta de brincar com muita coisa. E ó, uma coisa importante, a gente vê muitas crianças que não conseguem se concentrar, com déficit de concentração, tá? Por quê? Déficit de atenção. Por quê? Porque a gente não facilita isso. A gente deixa muita coisa na frente da criança, muitos estímulos, e ela não consegue pegar um brinquedo e brincar com aquele brinquedo. Ela quer mexer com todos ao mesmo tempo, ela não consegue se concentrar com nada. Então, por isso que a gente deixa alguns, poucos brinquedos à disposição da criança, tá? Quantos? Sei lá, uns 8, 10 brinquedos no máximo, tá? 6, 8, 10, depende, que a criança mais gosta. E aí, os outros a gente guarda, tá? Os outros a gente guarda para a criança. Porque se fica tudo ali na mão dela, vai perder a graça, vai perder o interesse. Daqui a pouco ela não quer saber de mais nada. Você tem que ficar comprando muita coisa. Hein? Então, parou. 6, 8, 10 brinquedos no máximo tem ali na mão da criança. É isso que ela vai ter. Então, primeiro passo, organização. Vai limitar o que ela vai brincar. Segundo passo, aí vem a regra da casa. As regras têm que estar claras. Tudo que tirar do lugar deve ser devolvido no mesmo lugar, tá? Não vai fazer 500 regras. Pegou o brinquedo, coloca o brinquedo. Pegou a roupa, coloca a roupa. Tirou não sei o que, põe não sei o que. Não, regra geral. Tirou, qualquer coisa que você tirar do lugar, você tem que guardar no lugar. Então, a regra da casa tem que estar definida para a criança. Tudo bem? Segundo lugar, vem o combinado. Ó, aqui em casa vai funcionar assim. Você pegou um brinquedo, você só vai poder pegar o outro depois que esse estiver guardado. Combinado? Tá? Daí se a criança argumentar, né? Ah, posso brincar com 2? Tudo bem, então você vai pegar 2 e depois esses 2 você vai guardar para você pegar o próximo. Então faz o combinado com a criança. Tenha certeza que a criança está de acordo com o que você falou. O terceiro passo agora é o mais importante, é onde a maioria dos pais falham. É o acompanhamento. Pai e mãe acha que só um papelzinho na parede com a regrinha já vai resolver todo o problema. Gente, se fosse assim, nossa senhora, né? Tava tudo resolvido. Papel na parede, todo mundo vai obedecer. Não vai, não vai. A gente precisa fazer o acompanhamento. Esse é o passo mais importante de todos, tá? E quando as minhas alunas do Mamãe Uau entram para o programa, essa é a parte que eu vejo que é onde diferencia as mamães Uau das mamães comuns. Mamãe Uau faz o acompanhamento. O que é o acompanhamento? É observar.
olhar a criança brincando. A criança terminou de brincar? Filho, filha, o que a gente precisa fazer agora? Ah, guardar os brinquedos. Boa, guardou. Ah, tô cansada, mamãe, não quero guardar agora. A gente tem um combinado, qual que é? Ah, que eu só posso pegar outro brinquedo a hora que eu guardar esse. Tudo bem. Se a criança não quiser guardar naquele momento, deixa ela. Ela precisa fazer as escolhas dela. A gente precisa ensinar a criança que ela é responsável pelas suas escolhas. Se ela não quer guardar naquele momento, está tudo bem. A tua casa não é um quartel-general. O teu filho não é um soldadinho que tem que dizer amém para tudo. Não é. Deixa a criança arcar com a escolha dela. Se ela não quiser guardar agora, tá tudo bem, mas você vai ficar acompanhando. Se ela não guardou e for pegar o outro brinquedo, opa, não. Você só pode pegar outro brinquedo depois que guardar esse, lembra? Não é a mamãe que está te impedindo. É você que não está fazendo. Assim que você guardar, você pode pegar. Depende de você. Não é a mãe que está colocando de castigo, não é o pai que está colocando de castigo, não é a mãe que é ruim. Filho, filha, você fez uma escolha. É a sua escolha, é a sua responsabilidade. É assim que a gente ensina responsabilidade para a criança. Tá? Então a gente faz o acompanhamento. O que eu vejo que acontece é os pais não dão um passo atrás, não ensinam habilidade para a criança de como faz, como vai guardar os brinquedos, como as coisas vão acontecer, não colocam as regras em casa, não faz os combinados e aí de repente a criança está acostumada a tirar tudo lá do lugar. Um dia a mãe e o pai estão de bem, né, com a vida, estão sem estresse, vão lá e guarda. No outro dia também a mãe e o pai vão lá e guardam os brinquedos. No outro dia a mãe e o pai estão com a pá virada, tão estressados, não aguentam mais um monte de coisa, olha para aquela sala cheia de brinquedo, daí manda a criança guardar, a criança não entende nada, começa os gritos e aí a casa vira um Deus nos acuda, tá? Então, por que eu tô querendo dizer tudo isso daí? A gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta, tá? Então, se a gente der um passinho para trás, ensinar as habilidades, acompanhar, as coisas vão fluir. Então, a gente tem que prestar atenção no comportamento que a criança está tendo. O que ela está me sinalizando? Olha, se não está guardando o brinquedo é porque tem falta de habilidade, tem habilidade que não foi aprendida. E se essa habilidade não foi aprendida, eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar. Ou pode ser que o mau comportamento da criança está sendo falta de autonomia. A criança precisa de autonomia. Ela quer ter o espaço dela, ela quer tomar as decisões dela. Ela quer ajudar também. Ela quer escolher a roupinha dela que ela vai pôr, sabe? Então, se a criança está desafiando, se é uma criança que já tem um outro tipo de temperamento, né, do que a gente falou, o contrário do fleumático, do melancólico, se é uma criança colérica, se é uma criança sanguínea, ela tem necessidade de tomar as decisões, necessidade de ter autonomia, necessidade de também estar no comando, no controle. Se essa criança está desafiando você, se você fala faz, ela fala não faço, vou, não vou, se vocês ficam nesse impasse, é porque está faltando ensinar habilidades de autonomia para essa criança, sabe? Então a gente tem que prestar atenção muito nisso daí. E eu trouxe, gente, esse tema para a gente poder escolher, porque em caixinha de pergunta, no direct, nas mensagens, o que eu mais ouço ali, mais leio, na verdade, nem eu ouço, é o que eu mais leio, é: Elisa, o meu filho é desobediente, o meu filho não respeita, o meu filho faz isso, o meu filho faz aquilo, né? As reclamações da criança, eu ouço demais. E olha só, gente, presta atenção, vamos filosofar um pouquinho agora. Olha o que deixa eu só puxar aqui. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, né? A língua, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Quem usar vai colher os frutos, né, da língua. E o que isso quer dizer? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Com a língua, a gente pode, vê se não é verdade. Com a língua, a gente pode encorajar o outro, a gente pode colocar o outro lá para cima, o outro se sentir importante, o outro se sentir incrível, o outro se sentir capaz. Eu posso encorajar com as minhas palavras o outro, né? Eu posso chegar aqui e posso falar: mães, vocês são capazes, né? Vocês são incríveis, vocês têm aí na mão de vocês o poder de pegar o seu filho, a sua filha e transformá-los no ser mais incríveis
do mundo. Vamos junto, nós vamos se ajudar. Eu posso encorajar vocês. Ou, com a minha língua, eu posso chegar aqui e posso falar, caramba, né? Não sabe educar um filho? Como assim? Né? Todo mundo tem que saber educar um filho. Como nessa altura do campeonato, deixa a criança fazer o que quer, não sabe o que fazer, não sabe como agir. Eu estou destruindo vocês. Vocês vão ficar péssimos, vão ficar mal, vão falar, meu Deus, quem que é essa louca aí? Então, com a nossa língua, com a nossa palavra, a gente pode engrandecer, encorajar, fazer o outro se sentir incrível, se sentir empoderado, se sentir com vontade de ser melhor. E com a língua, eu posso deixar o outro lá para baixo. Posso deixar o outro se sentindo um nada, se sentindo mal, não é verdade? E por que eu estou falando isso? Porque nós, mães e pais, as nossas palavras, o que a gente fala para os nossos filhos, tem muito poder. Mãe e pai têm o poder de abençoar os seus filhos todos os dias. E agora a gente vai fazer uma reflexão. Vamos parar um pouquinho, vamos prestar atenção. O que nós estamos dizendo dos nossos filhos e para os nossos filhos todos os dias? Eu tenho focado naqueles pontinhos que precisam ser melhorados, no mau comportamento, ali na birra, que não guarda o brinquedo. Eu tenho focado nesses pontinhos, falando para a criança, você é mal educado, né? Você não sabe nada, você só responde o tempo todo, você não me ajuda. O que eu estou falando para o meu filho? Ou eu estou focando nas coisas boas? Filho, a mamãe acredita que você é capaz. A mamãe acredita muito no teu potencial. Você também precisa acreditar no seu potencial. Você nasceu para vencer. Você é filho do Papai do Céu. Quem é filho do Papai do Céu pode tudo nessa vida. Você é abençoado por Deus. A mamãe e o papai te abençoam demais. Vamos fazer o seu melhor. Eu estou junto para te ajudar a ser o ser humano mais incrível do mundo. Então, se a gente quer acabar com o mau comportamento da nossa criança, esse é o passo número 1. O que nós estamos falando para o nosso filho? Quais são as palavras que eu estou colocando? As palavras que eu falo para o meu filho, né? Para os meus filhos. São palavras uau, incríveis, encorajadoras. Eu coloco que ele é capaz, tem as dificuldades, tem, mas conta com a mamãe, eu vou te ajudar, né? Ou eu estou colocando palavras que faz ele se sentir cada vez pior, que contribui para reforçar esse comportamento inadequado dele que a gente julga como mau comportamento. Vamos parar e vamos pensar um pouquinho. A nossa língua tem o poder da vida e da morte. E a gente que colhe os frutos. E quais são as palavras que a gente quer falar para os nossos filhos? Nós vamos focar no quê? No mau comportamento ou nas coisas boas? Porque o que a gente foca expande, né? O que a gente foca expande. Tem o poder. Se eu estou focada no mau comportamento, eu não aguento, chega o pai, a gente reclama, e chega a mãe, o pai reclama, e a gente reclama dos nossos filhos. Vocês acham que motivação que essa criança vai ter para melhorar, para poder provar o contrário? Faz sentido, gente, para vocês? Conta aqui para mim. Faz sentido o que eu estou falando, o que eu estou explicando aqui nessa aula de hoje? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vi que vocês colocaram alguma coisa aqui durante eu estava falando. Pequena Lune, lindona, boa tarde. Geneilda, obrigada, gratidão, tá? Por vocês estarem aqui hoje, nesse dia de feriado, né? Um feriado muito importante aí para o nosso país. E a gente está aqui nessa aula, né? Aprendendo, aproveitando todas as oportunidades que a gente tem. A Rosângela colocou aqui que sim, que muito. Isso, gente, eu gostaria que vocês pensassem, sabe? Que refletissem. É claro que a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande. É fácil? Não é fácil, não é.
Às vezes a gente já está estressada, a gente já está esgotada de tantas coisas ali do dia a dia, coisas que vão acontecendo, né? Às vezes não é nem tanto a criança, mas são outras situações no dia a dia que acontecem que deixa a gente estressada, que a gente não consegue. Mas olha, uma coisa que tem me ajudado muito, demais, façam esse exercício, gente, esse exercício é maravilhoso, é fantástico, sabe? Façam esse exercício. Todos os dias, quando eu acordo, eu olho para o espelho, eu primeiro olho para o espelho e eu me empodero, eu me encorajo. Eu falo aquilo que eu quero para o meu dia, sabe? Eu quero ter paciência, então eu falo, né? Eu quero ter paciência, eu sou paciente. Na verdade, eu falo já no presente, né? Eu sou paciente, então eu falo sobre mim. Depois eu falo dos meus filhos, olhando no espelho, com força, sabe? Depois eu falo o que os meus filhos são para mim, o que eles representam para mim. Isso já dá uma energia muito boa. Quando a gente tem que lidar com alguma situação ali do dia a dia, algum conflito, alguma coisa que aborrece, você já está numa energia boa, você levantou e você se encorajou, sabe? A gente precisa estar encorajado para encorajar o outro, né? Como que eu vou entrar aqui hoje e vou falar com vocês, eu vou encorajar vocês se eu não estiver encorajada? A aula vai ser meio assim, meio meio não rola isso daí. Então, antes da gente encorajar os filhos, antes da gente falar palavras empoderadoras para eles, eu tenho que fazer isso por mim. É eu. Não adianta eu ficar esperando cair do céu, esperar o outro falar, não. Eu vou fazer por mim. Então, enquanto estou ali escovando meus dentes, fazendo, né, a minha higiene pessoal, enquanto eu estou me trocando ali na frente do espelho, eu estou falando, eu estou olhando, eu estou falando. Isso muda aqui dentro da cabeça da gente. Muda. Isso é do poder. E aí, o segundo passo, aí é com eles. Eu já falei para vocês 2 vezes no dia, de manhã e à noite. Eu ponho os meus filhos bem juntinho de mim, a gente segura, um segura as mãozinhas do outro, bem de pertinho, e a gente fala olhando nos olhos, eu falo olhando nos olhos dele. Você nasceu para vencer, você é vencedor, você é filho do Papai do Céu, você pode tudo nessa vida, desde que não prejudique você, qualquer outra vida no planeta, os bichinhos, os animais, o meio ambiente, tudo você pode nessa vida, depende de você. Aí depois eu pergunto, agora conta pra mamãe, o que você é? Aí eles falam o que eles são. Sabe? E durante o dia, foca naquilo que tem de positivo. Foca no que tem de positivo. A criança fez alguma coisinha boa, vai lá. É aquilo que define a sua criança. É aquilo que define o seu filho. As boas ações, as boas atitudes. Tirou o pratinho da mesa, comemora, vibra com ele. Tá vendo que você é responsável? Tá vendo que você está me ajudando? Nossa, muito bom, isso é incrível, comemora com a criança, sabe? E aquilo que precisa ser melhorado, a gente vai melhorar, a gente vai conduzir. Igual eu falei dos brinquedos, a gente vai conduzir, sem focar. Pensa, o seu filho ou sua filha tem coisas boas, eles são coisas boas, não as coisas ruins. O que define são as atitudes boas, positivas. Não defina a criança por aquilo que a gente, muitas vezes, né, falha. Claro que falha por falta de conhecimento. Mas muitas das causas do mau comportamento da criança é porque em algum momento a gente, como mãe, como pai, a gente não está conseguindo decifrar o que tem por trás daquele mau comportamento. E aí as coisas só intensificam, só piora, só vão agravando. Tá bom? Oi Marilene, boa tarde, né? Chegando agora, tudo bem? Para quem sempre pergunta se a aula vai ficar gravada, ela vai ficar gravada sim, tá bom? Vai ficar gravada quinta-feira às 2 horas, tem a outra live aqui também do Clube da Mamãe, a Geneilda, né? Minha gêmea de 2 anos e 8 meses, ai que coisa mais fofa, tem uma que sempre bate na irmã, sempre converso com ela e peço para ela te chamar. Isso mesmo, 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses, deixa eu explicar para você. As crianças ainda, elas não sabem se expressar, né? Verbalmente, explicar o que está acontecendo da forma como a gente gostaria que acontecesse, tá? A criança tomada pela emoção é o sentimento que vem rapidamente, que a gente não controla, a gente não domina. Você tá ali em casa, na cozinha, de repente o marido vem e dá um pisão no seu dedo ali com a unha encravada. Você vai ficar pé da vida, você vai ser tomada por uma emoção, às vezes de raiva, você vai gritar, você vai brigar. Isso é emoção. A emoção a gente não controla, ela simplesmente vem. E a criança pequena,
ela muitas vezes, quer dizer, quase sempre é tomada pelas emoções. As coisas acontecem e vem esse sentimento, essa emoção que ela não consegue controlar. E ela não sabe falar, não sabe verbalizar, não sabe explicar. Então ela reage como, né, por instinto, como ela sabe, que é pá, batendo, tá? Dependendo aí do temperamento. Tem uma que bate, pelo jeito tem a outra que não. Isso já mostra que não são iguais. Não são iguais e pode ser gêmeos e cada um tem um temperamento, tá? Pode ser já uma mini colérica e uma mini sanguínea que está aí na área, no pedaço. Então é muito importante a gente estar conversando, direcionando, e se a gente sabe que aquela situação pode levar para acontecer isso, a gente já age com a prevenção antes, tá? Até por causa, às vezes, ali da outra irmãzinha que a gente tem que preservar ela também. Mas é isso que acontece. A gente tem que estar ensinando, tem que estar conduzindo positivamente a criança com muita firmeza, com muito respeito, tá? Mas a gente tem que esperar o cérebro dela, tá? O cérebro dela criar sinapses, conexões que a gente vai estar ensinando para ela aprender como que ela faz sozinha quando é tomado por emoção, tá? Que emoção, se a gente não ensina, fica depois esses adultos que qualquer emoção aí já, né, já grita, já fala que não deve, né? Depois se arrepende, às vezes faz coisas até piores. Sempre tem na família, né, alguém para a gente poder olhar aquela pessoa que é estopim curto, pavio curto, né, que fala, pavio curto, que tá tudo bem, alguém faz brincadeira e de repente fez uma brincadeira, a pessoa já vira o dragão ali na hora. São pessoas que não aprenderam a lidar com as suas emoções, tá? Então, quando a gente já começa a ensinar desde pequenininha como que é o processo, como que a gente faz, ensinando o cérebro como conduz, aí pode ser colérico, pode ser sanguíneo, o que for, que vai conseguir entender as suas emoções, tá bom? Oi, Leandra, lindona, saudades também, quanto tempo, que bom que hoje conseguiu entrar aqui na aula, né? Ó, a Genilda colocou, o comportamento das duas são bem diferentes, pode ser que tenha uma aí que já tem um espírito mais de liderar, a outra já é um pouquinho mais tranquila, né? Mas que lindo, viu? Parabéns pelas gêmeas. E parabéns por essa missão aí, né, que Deus colocou, que confiou em você, né, como mãe aí conduzir esses dois seres maravilhosos. Parabéns, tá bom? Gente, então, ó, quinta-feira, às 14 horas, aqui no Clube da Mamãe, né, tem mais uma aula, eu espero vocês. Então, até lá e bora lá a gente fazer o melhor pelas nossas crianças. Vamos encorajar. Vamos pensar na nossa língua, o que nós estamos falando. Está construindo, está edificando, está encorajando ou não? Eu estou sufocando, estou falando coisas pesadas, né? Qual que é o poder da minha língua hoje? Vamos praticar e, ó, encorajo você também, todas as manhãs. Comece pelo seu encorajamento. Assim você vai poder encorajar o seu filho ou a sua filha. Combinado? Ó quem chegou aqui comigo, ó. Tá, mamãe e as crianças hoje aqui, né? Obrigada que você ficou ali com seu irmão tranquilo pra mamãe fazer a live, tá bom? Te amo, meu amor. Vamos dar tchau com a mamãe? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até.